Graça e paz, irmãs, graça e paz. Que bom estar aqui. Glória a Deus também por você que está aí, tirando um tempo para ouvir o que Deus vai dizer através da minha vida. Toda a glória seja dada ao Senhor. Estamos, nesse culto online, mas se Deus quiser logo, a gente volta para o presencial. Mas o mais importante é que aonde você estiver, você esteja com os seus pensamentos, o seu coração, a sua atenção voltada para o Senhor, porque Ele é digno, porque Ele recebe, porque Ele percebe quando nós estamos realmente querendo estar na sua presença, amém? Então, senta aí, acalma o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente. Na verdade, essa palavra já tem falado muito comigo, que a palavra de Deus é assim, ela vem para nós e ela é multiplicada, e ela fala com todo mundo, sem acepção de pessoas, e a gente vai com isso, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, sendo aperfeiçoadas, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que se dispôs, Senhor, a ouvir o que o Senhor vai dizer através da minha vida. Toda a glória seja dada a Ti, que a Sua presença flua, Senhor, em nossos corações, que o Senhor tenha liberdade e que estejamos atentos ao que o Senhor vai dizer. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí, em 1 Pedro, nós vamos ler o capítulo 3. 1 Pedro, o capítulo 3. Nós vamos aprender sobre a mulher que louva a Deus. Esse louva aqui, eu fiquei pensando, Ele pode ser também a mulher que ama, a mulher que honra, a mulher que teme, mas eu coloquei a mulher que louva porque está no texto essa expressão. E a versão da Bíblia que eu vou usar é a NVI. Depois eu vou deixar também na descrição os textos para que você possa consultar com calma, tá bom? Então é 1 Pedro, capítulo 3, do versículo de 1 a 6. Vamos ler? Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então, a mulher que louva a Deus. Vamos falar um pouco sobre essa questão, A gente sabe que como mulher, a gente tem à nossa disposição muitas coisas, Muitos artifícios para chamar a atenção de quem quer que seja. Na nossa roupa, o cabelo, joias, plásticas, cílios, unhas, a nossa aparência exterior, ela acaba muitas vezes falando por si só, E passando também aquilo que a gente às vezes quer passar através desses artifícios. E também, como mulheres, nós podemos chamar a atenção pelo modo, de outras formas, E pelo nosso modo de agir, o tom de voz, a mulher que fala gritando, a risada, o andar, o sentar. São muitas formas que uma mulher pode se comportar, e chamar a atenção para agradar alguém e etc. Mas a gente vai falar sobre algumas características da mulher que louva a Deus. Essa mulher que louva a Deus, essa mulher que teme a Deus, ela não é como as demais. Ela não tem as
características das mulheres que nós vemos cada vez mais, né, neste mundo, assim, a característica que não é o que Deus orienta na sua palavra. E eu acho que nós queremos cada vez mais ser esse tipo de mulher, a mulher que louva a Deus, a mulher que ama a Deus, a mulher que honra ao Senhor. Então, vamos às características. A primeira característica da mulher que louva a Deus é que ela busca a beleza verdadeira. No versículo 3 está escrito assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, com cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Mulher, minha amiga, minha querida, nós precisamos buscar a beleza verdadeira. Por quê? Porque Deus está falando na sua palavra que a beleza exterior, ela é passageira. Quando a gente lê aqui, não deve estar nos enfeites, isso não é uma doutrina de não se arrume, não use enfeite, não arrume seu cabelo, não use uma roupa elegante, bonita, mas isso é um alerta, porque nós somos bombardeadas o tempo todo com informações, com sugestões de moda, de melhora da aparência. Você sabia que o mercado, né, de beleza e de moda, ele é predominantemente das mulheres. Por quê? Porque a gente acaba consumindo muito isso e se deixando, às vezes, se influenciar, dando uma importância exagerada para isso, para a aparência exterior, né? E assim, a beleza verdadeira que nós estamos vendo aqui, ela não está tão ligada ao que a gente veste ou com quem a gente se parece. Porque tudo isso é perecível e não é sustentável. Você pode fazer um procedimento hoje e daqui a um tempo você vai ter que fazer uma manutenção desse procedimento. Você pode comprar uma roupa bonita hoje e daqui a pouco vai ter outra mais bonita ainda. Então, se lançam tantas coisas, né? Tem ano que a moda, o bonito é ter o cabelo curto, o cabelo longo, a roupa tal, a roupa Y. E assim, não é sustentável. A gente não vence querendo viver só para suprir uma beleza exterior. Quantas mulheres, né, sofrem com a comparação? Quantas mulheres sofrem com inquietações por ter um exterior mais bonito, quando a palavra de Deus vai nos dizer claramente: essa beleza é passageira e não é verdadeira. Se você é uma mulher que louva a Deus, você precisa entender que a beleza que agrada ao Senhor, como está escrito no versículo 4, é primeiro a beleza interior. Essa não perece e ela é demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. É como diz o ditado: vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Hoje você pode estar se achando no auge da beleza, o cabelo feito, a unha e etc e tal, com tantos anos, 20 anos, 30 anos, mas tudo isso sem um coração realmente agradável, sem um espírito dócil e tranquilo, não vai ser nada. Quantas pessoas nós temos, nós podemos conhecer, bonitas por fora e tão feias por dentro. Pessoas que você vê e você admira, mas senta para conversar, não tem assunto, não tem cultura, só é futilidade, só é vaidade. E você vê que isso não se sustenta. Se beleza fosse a única coisa necessária para se conseguir um relacionamento, muitas vezes a gente é jovem, a gente fica preocupado com a nossa aparência, quando a gente quer namorar, quando a gente quer casar.
E se isso fosse a única coisa necessária para se manter um relacionamento, muitas pessoas lindas que a gente tem por padrão, lindas por fora, não se separariam. E não é isso que a gente vê, inclusive nos meios de influência que a própria mídia, quantas pessoas lindas, casais lindos terminam, porque como que tá o interior? Também não estou julgando que o interior esteja totalmente feio, não estou dizendo que uma coisa anula a outra. O que a palavra está dizendo é que nós, né, não só comparando aos outros, mas nós, quanto mulheres de Deus, que amamos a Deus, que louvamos a Deus, precisamos entender que a gente tem que buscar uma beleza verdadeira, uma beleza que não é só aparência, que não está relacionada só à aparência, né? E Deus está dizendo também, quando eu fui meditar nessa palavra, que nós não devemos investir tanto assim no nosso exterior. Quanto tempo a gente passa se arrumando? Quanto tempo a gente passa pensando numa roupa para comprar, naquilo que a gente quer mostrar por fora? E quanto tempo a gente gasta buscando esse espírito dócil e tranquilo? Quantas vezes você já viu uma pessoa linda, mas irritada? Não fica estranho? Não tô dizendo que nunca a gente vai ficar irritado, mas assim, não tem controle, não tem domínio próprio, não tem calma diante da situação. Coisa feia. Aí a pessoa briga, faz um barraco, que coisa feia, que coisa feia, né? Uma mulher se portar dessa forma, uma mulher não ter um espírito dócil e tranquilo. Às vezes a gente quer investir tanto numa beleza exterior e o nosso interior tá feio. Como diz a palavra, um sepulcro caiado, um sepulcro bem bonito por fora e dentro só podridão. A mulher que louva a Deus, ela busca a beleza verdadeira. E tem mais, ter um espírito dócil e tranquilo vai deixar o nosso coração alegre. E o coração alegre vai fazer com que a gente fique até mais bonita, sabia? Em Provérbios 15:13 está escrito: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando a gente coloca, a nossa alegria no Senhor, apesar de qualquer circunstância, quando a gente tem a alegria da salvação, quando a gente tem um espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor para Deus, a gente fica até mais bonito, o nosso semblante fica bonito. Quando a gente não tem isso, né? Às vezes a gente fica com aquele semblante carregado, irado. A pessoa pode estar, como diz minha amiga, montada no pó, mas está brava, está nervosa, está irada, está irritada. E isso, do que adianta a beleza passageira se não tem paz consigo, muito menos com o outro? A mulher que louva a Deus busca a beleza verdadeira. O segundo tópico vai nos dizer que a mulher que louva a Deus, ela se veste de modéstia. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9 e 10, eu vou ler na NVI, tá? Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Veja bem, né? Se você é uma mulher que professa adorar a Deus, você vai se vestir com boas obras, você vai se vestir com modéstia. E o que é modéstia, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é modéstia? Modéstia é não agir com superioridade em relação às próprias conquistas, que não se importa com luxo nem ostentações. Moderação em uma ação, moderação na aparência, despretensão. Simples. Olha só como se vestir com modéstia faz bem.
como ter uma atitude que não se importa com o luxo nem com as ostentações. E não é isso que a gente vê por aí, né? E não é isso que parece que é bonito. Quanto mais ouro você tiver para mostrar, quanto mais roupa de marca, bolsa de grife você tiver para desfilar, mais parece isso bonito. Mas não, a mulher que diz que professa adorar a Deus, como está escrito em Timóteo, ela se veste com modéstia, com decência, com discrição. A gente, como mulher, como eu disse, a gente tem muitas formas para chamar a atenção. E de que forma você quer chamar a atenção? E de quem você quer chamar a atenção? De olhares que não é de quem devia? Você quer que as pessoas te conheçam só como um rostinho bonito, ou um corpo bonito, ou uma roupa bonita? Nós somos muito mais do que isso. Deus nos fez mais do que isso. Deus nos fez como filhas, com propósito, mulheres ajudadoras, santas, guerreiras, que edificam a sua casa, que usam de sabedoria para ajudar umas às outras. Nós somos muito mais do que isso. E devemos nos vestir, né, de modéstia, com moderação, né? Simplicidade. Muitas vezes a gente acaba complicando, né? Complicando a nossa vida com tantas opções. Tantas opções. É aquela velha situação. Às vezes a gente tem tanta roupa, são tantas opções, que quando a gente vai vestir, a gente pensa, não tenho nenhuma. Então a gente acaba complicando a nossa vida, o nosso dia a dia, e tá faltando modéstia. Outro sinônimo de modéstia é discrição, decência, naturalidade, pudor. Outra coisa, né? Muitas vezes a gente não aceita com naturalidade a nossa natureza, né? A forma como Deus fez, que nós somos às vezes naturalmente baixas, naturalmente nós estamos, né? Não precisamos ficar para sempre, mas naturalmente às vezes tem algum traço natural nosso que Deus fez que a gente às vezes não gosta tanto, não aceita. E aí quer camuflar com 1 quilo de maquiagem, com outros recursos. Para que isso? Como eu disse, não há uma doutrina, né? Só que esse texto não é uma doutrina de que a gente não deve se cuidar, de que a gente não pode se arrumar, né? Mas a gente precisa entender por que eu tenho tanto essa ânsia às vezes, ou esse excesso. Só posso sair de casa se eu estiver maquiada, só posso sair de casa se eu estiver com o cabelo em dia, só posso... Por que será que a gente precisa sempre estar demais? Não pode estar natural, não pode estar simples, né? Você já parou para pensar nisso? Né? No quanto isso às vezes complica o seu dia, as suas relações. Será que a nossa vida e o nosso proceder é modesto? Será que a gente tem caído na tentação da ostentação? De mostrar demais, de achar que é isso que importa? Quanto mais eu estou mostrando, quanto mais eu estou tendo, quanto mais eu estou ostentando. Se a gente está nessa, a gente precisa tomar cuidado. As nossas vestes estão inadequadas. Mas a mulher que louva a Deus, ela se veste de modéstia. Que a gente possa, né, buscar essa vestimenta. E o último ponto sobre a mulher que louva a Deus, ela tem contentamento no Senhor, na vida que Ele deu e na forma como Deus a fez. E exerce tudo isso com piedade. 1 Timóteo, do capítulo 6, do versículo 6 ao 8.
Como eu disse, depois eu vou deixar a palavra na descrição, você pode consultar as referências, tá? 1 Timóteo 6, do 6 ao 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Esse texto de Timóteo fala também do amor ao dinheiro, não é um texto tão direcionado somente à mulher, mas eu vejo como uma característica que também a mulher deve ter, principalmente no presente século, é o contentamento. A mulher que louva a Deus, ela precisa ter contentamento e ela precisa ser piedosa. Então, a primeira coisa, você tem exercido a piedade. E o que é piedade? Piedade é compaixão e misericórdia. Muitas vezes, nós nos comportamos de forma me fugiu a palavra, mas muitas vezes a gente não tem compaixão, né? Não tem misericórdia. Muitas vezes a gente é muito efetivo naquilo. Então, vou dar um exemplo, tá, gente? A gente ouve uma história, vê uma situação e a gente é muito juíza naquilo. A gente julga, a gente tem muita opinião, acho que era isso que eu queria dizer. A gente tem uma opinião muito forte sobre algo. Ah, isso aconteceu? Porque fulano não tem jeito. Isso aconteceu. A gente não tem compaixão das pessoas. A gente não consegue, às vezes, pedir a Deus misericórdia pelo próximo. Exercer esse tipo de piedade, de entender que, às vezes, não é só por aquilo que a gente vê, que aquilo que a gente acha, que as coisas estão como estão, sabe? Ao invés de julgar, condenar e já dar a razão do porquê e do pra quê, interceder, orar, pedir a Deus misericórdia, ter misericórdia, sabe? Às vezes a gente é muito implacável, era essa a palavra, é muito implacável nas nossas falas, nas nossas decisões, e sem misericórdia nenhuma, sem compaixão nenhuma de ninguém. Não, porque eu sou assim e fulano não é, então, sabe? E a gente precisa exercer a piedade. E outra forma da gente exercer a piedade, né, é agindo dessa forma, e também algumas atitudes práticas eu coloquei aqui sobre o nosso dia a dia, sobre o que a gente pode fazer. A gente pode doar o que não usa, a gente pode deixar de acumular, parar de acumular, se apegar mais a Deus, parar de julgar as pessoas, se importar com as pessoas. Se importar, às vezes alguém vem contar um caso para você e você não presta, né, a devida atenção, não se importa, a pessoa compartilhou algo com você e você não deu a devida importância para aquilo. Que a gente possa exercer a piedade. A mulher que louva a Deus, ela tem piedade. E contentamento. O que é contentamento? Contentamento é satisfação, alegria, regozijo. E aqui a gente precisa não confundir se contentar com se acomodar. O contente faz a sua parte, mas não vive atrás do lucro, né? O foco dele não é o lucro. O foco dele é fazer a parte dele, fazer bem feito, eu estou satisfeito e amém. Vai vir mais coisas a partir disso, Deus vai me abençoar mais a partir disso, amém, mas não é esse o meu foco. Já o acomodado, quem é acomodado, ele não faz nem a parte dele ainda que é lucro. Não faz nada, não contribui nem com a sua própria vida, muito menos com a dos outros. Então, estar contente, né? O contentamento não é se acomodar. Então, a gente pode estar contente, estar satisfeito, mas querer uma melhora. Então, por exemplo, você tem o contentamento com a sua aparência? Você está contente?
Você pode querer uma melhora. Ah, eu queria um pouco isso. Ou na sua vida profissional, eu queria que melhorasse isso. Mas, e aí você vai fazer alguma coisa, mas não vai ficar exagerado, sabe? Mas não vai morrer porque não tá do jeito que você quer. Não vai viver irritada por causa disso. Não vai falar, ah, é o fim do mundo. Então, que a gente precisa ter contentamento, né? A gente pode querer uma melhora, apesar de estar contente, apesar de estar feliz, apesar de estar satisfeito, né, com algumas coisas. A gente pode querer uma melhora, a gente não pode estar infeliz, irritada, ser ingrata, só olhar para aquilo que eu quero e não olhar para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu sou, para aquilo que Deus fez por mim. Será que você está sem contentamento? Né? E aí, a falta de contentamento, ela leva a gente para excessos. E aí, quem não está satisfeito sempre quer mais. Acumula mais fatura, mais cobiça, mais inquietação, mais roupa para dobrar, mais coisas para não saber o que vestir. E a gente tem que tomar cuidado, irmãs. Eu gosto, por exemplo, vou falar um pouco de mim também, né? Eu gosto de me vestir de uma forma que eu acho que eu estou adequada. Eu como a maioria das mulheres, gosta dessa parte do universo feminino. Mas Deus falou comigo e eu entendi também que eu preciso não focar só nisso, né? E realmente a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente não tem espaço mais para colocar as coisas, os olhos não se cansam de ver, o mercado, como eu disse, o mercado feminino, ele tá aí para isso mesmo, para lançar mais roupa bonita, mais coisa interessante pra gente, mas a gente não é obrigada a cair nisso, a se escravizar por isso e achar que a nossa felicidade depende disso. A gente não dá conta, nosso salário não dá conta, os nossos maridos não dão conta. Então, a gente precisa simplificar a nossa vida, né? Simplificar a nossa vida e buscar agradar a Deus. E tudo vai ficar melhor quando a gente entender isso, que a gente não precisa de mais. Quando a gente vê que a gente não precisa de mais, a gente vai ver que a gente já tem mais do que o suficiente, entende? E é muito bom perceber o cuidado de Deus nas nossas vidas. E a mulher que encontra esse contentamento em Deus, ela entende que Deus a supre, que Ele sabe o que Ele está fazendo, que Ele pode te ajudar. Ela para de tentar parecer uma coisa e ela se deixa ser transformada por Deus, em quem Deus a fez para ser, tanto exteriormente quanto interiormente. Isso é libertador, isso é uma bênção. A palavra de Deus diz que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom, é perfeito. E é a gente mesmo que estraga às vezes, mas graças a Deus que Deus nos ajuda a consertar. Então, irmãs, né, com isso, o que eu quero dizer para nós? Que a gente possa rever os nossos valores e prioridades como mulher. Que é tempo de amar mais, honrar mais o Senhor, deixar as demais coisas e buscar mais o reino, construir um legado. É muito importante você como mulher, você que vai ser mãe, ou você que já é mãe, você é referência para sua filha, para os seus filhos. Isso é algo que você tem que levar em consideração também. Mais do que as roupas que você hoje acha linda, que depois vai se perder tudo, você não vai poder deixar para os seus filhos, é o seu caráter, o seu exemplo como uma mulher. Então, assim, são coisas realmente duradouras isso daí, as lembranças, né, o exemplo, construir um legado, buscar esse tesouro que não perece. Deus nos chamou para ser relevantes, para ser filhas dele. Então, que nós, como mulheres que louvam a Deus, que amam a Deus, que querem ser
como Deus quer que a gente seja, que quer seguir um padrão de Deus, que a gente possa buscar a beleza verdadeira, que a gente possa se vestir de modéstia e ter contentamento, exercendo a piedade com tudo aquilo que Deus nos deu, com tudo aquilo que Deus fez por nós e em nós. Amém? Então essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje, que ela possa ter falado tanto com você quanto ela queimou no meu coração, que a graça de Deus nos ajude a praticar essas verdades. E é isso. Deus abençoe e até a próxima.